Beleza? Esse é o canal Super Comics e essa é a resenha da coleção clássica Marvel número 1, o espetacular Homem-Aranha. Claro, não há necessidade de contar ou ler a história de origem do Homem-Aranha. Ela já foi contada muitas vezes em gibis, filmes e games. Mas acho que vale a pena dar uma conferida na primeira vez que a origem do Homem-Aranha foi contada. Isso nos traz de volta a Amazing Fantasy, número 15, de 1962, e essa história é brilhante. Uma história emocionante da lenda dos quadrinhos, Stan Lee, além da estranha e dramática arte feita por Steve Ditko. Aqui surge Peter Parker como o Homem-Aranha. Essa parece a história perfeita, mas por quê? Os leitores da época adquiriram a Amazing Fantasy número 15 e pela primeira vez viram Peter Parker, que logo se tornaria o herói Homem-Aranha. Havia muitos heróis fantasiados, mas Stan Lee avisava no começo. Talvez você ache o Homem-Aranha um pouco diferente. Talvez um dos motivos seja o fato de que ele era um herói adolescente. Antes do Homem-Aranha, a maioria dos heróis eram adultos e os adolescentes eram seus sidekicks. Isso dava aos leitores um motivo mais fácil para eles se identificarem, e era esse o motivo dos heróis terem ajudantes e adolescentes. Além disso, dava a chance para Stan Lee desenvolver uma história mais dramática e mais emocional. Vemos logo no início que Peter Parker era amado por sua tia May, como ele se dedicava aos estudos e como ele era rejeitado por seus colegas de classe. Aqui, nesse balão de pensamento de Peter Parker, vemos como surgia o início de seu ego vingativo. Um dia vou mostrar a eles. Um dia eles vão se arrepender de terem zombado de mim. Depois de Peter ter sido picado pela aranha radioativa, algo estranho acontece. Ele se desvia de um carro em alta velocidade e ele descobre que pode se grudar nas paredes e escalar prédios. Um garoto o vê e fala para sua mãe, e ela acha que ele está vendo muitos filmes de horror. Na verdade, Steve Ditko desenhava histórias de horror e desenhava o Homem-Aranha em poses contorcidas. Isso era diferente da outra estrela da companhia, Jack Kirby, que desenhava os heróis mais musculosos. Esse sutil toque de horror, devido aos desenhos de Ditko, diferenciou essas primeiras histórias do Homem-Aranha de todo o resto. Peter resolveu usar seus recém-adquiridos poderes para ganhar dinheiro, participando de torneios de luta livre. E nessa luta temos o único quadrinho da história sem nenhum efeito de som e também nenhum diálogo ou narração. Depois, Peter desenvolve lançadores de teia e seu uniforme vermelho e azul para se apresentar na TV para colocar mais dinheiro em seu bolso. Mas um dia, um ladrão passa correndo por Peter, seguido de um policial que pede a ajuda dele para deter o ladrão, mas Peter nada faz e deixa o criminoso fugir. Nesse momento, pelos desenhos e pelo texto, vemos que o Homem-Aranha se vê totalmente separado do crime. Até esse instante, vemos que o herói da história é completamente voltado para si próprio e ele também é egoísta, não se importando com ninguém além dos tios dele. Isso é muito diferente do Quarteto Fantástico, em que a primeira coisa que eles fizeram ao ganhar seus poderes foi jurar proteger o mundo. Isso se repete em outros heróis, como Superman, Batman ou Flash. Stan Lee fez um herói diferente que não era altruísta, um adolescente mimado que a primeira coisa que fez ao ganhar os poderes foi achar maneiras para ele próprio se beneficiar de seus poderes. Isso foi feito de propósito por Stan Lee, criando alguém egoísta e autocentrado, para que quando ele caísse, o tombo fosse ainda pior. Uma noite, quando ele voltava para casa, ele viu a polícia diante dela. Então, ele descobriu que um criminoso tinha invadido e matado seu tio Ben. As emoções tomam conta de Peter, e isso é retratado no texto e nos desenhos. Peter passa da tristeza à fúria em um instante. Furioso, ele parte em busca do assassino do seu tio. Nessa sequência final da história, novamente percebemos a influência de horror da arte de Ditko, nos momentos em que o Homem-Aranha cerca e captura o criminoso.
vemos o Homem-Aranha sempre acima do criminoso, mostrando que o ladrão não teria chance de escapar. Nessa sequência, o Spidey não age como um herói e ele parece mais ameaçador que o próprio vilão. Então, ele acaba descobrindo que o assassino de seu tio era o próprio ladrão que ele havia deixado escapar momentos antes. Peter fica chocado, sentindo-se culpado e envergonhado. Nesse momento, ele não se sente mais o maioral, mas ele é apenas um ser humano sofrendo com a tragédia. É minha culpa, é tudo minha culpa. Não quis deter o canalha, e agora tio Ben está morto. O texto de Stan Lee se destaca. Ele sabia que devia construir heróis realísticos e humanizados. Aqui está uma declaração de Stan Lee sobre o que ele pensava sobre criar os heróis. Eu tentei fazer heróis de maneira realística, tanto quanto possível. O contraste entre ele e seu poder e o mundo normal é uma das coisas que faz com que as histórias fiquem interessantes. Nesse final da origem do Spidey, os dois extremos estão unidos, o herói e o humano, e no quadro final, Deacon desenha Peter sozinho numa rua coberta pelas sombras, apenas com os prédios e a lua acima dele. Isso é um ataque ao ego de Peter, mimado e autocentrado, mostrando que ele não é mais importante do que ninguém. E assim termina a história, mostrando que Peter Parker é insignificante. Arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que, neste mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E isso acompanharia Peter Parker por toda a sua vida. Então era isso, essa foi a resenha da coleção clássica Marvel número 1, o espetacular Homem-Aranha, ou mais precisamente, da origem do Homem-Aranha, e como ela foi contada pela primeira vez. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo!